Aqui não está vendendo coisa mais não? Pessoal, vou continuar então aqui, mais ou menos onde nós paramos na semana passada. Estou com o áudio vazando aqui, né? Oi? Beleza. Estava vendo na semana passada então sobre iluminação. Aí a gente fez lá uma conversa sobre luz, cores, tudo mais. E a gente começou a estudar as lâmpadas, não foi isso? Aí a gente comentou lá sobre a lâmpada incandescente. Aí a gente viu a variação, viu que ela é ruim porque ela tem uma durabilidade pequena em termos de vida útil média, né? Que ela queima facilmente com sobretensões, mas que, entretanto, ela tem um bom índice de produção de cores, ela produz muito bem as cores. Aí a gente continuou vendo as lâmpadas halógenas, a gente viu aquela, principalmente que é utilizada, que é utilizada em refletores, mas que atualmente já está sendo substituída por refletores a LED, né, que já fazem uma iluminação até melhor do que esses refletores mais antigos e que consomem uma energia muito menor, né? Basicamente, o que um refletor de 1000 watts desse daqui ilumina, você consegue fazer com um refletor a LED de 2000 watts, de 200 watts, perdão. Então, consumindo uma quantidade de energia muito menor, iluminando a mesmo fluxo luminoso. Falamos das lâmpadas halógenas, aquelas que usa para fazer enfeites, normalmente, para criar situações de ambiente, e que também, além de ter essa difróica no mercado ainda, que utiliza um tipo de lâmpada halógena, que também já existem esses potezinhos de LED, já com cor branca, com cor laranja, vermelha, verde, dá para você fazer o que você quiser lá. E a gente falou nas lâmpadas de descarga, se não estou enganado, foi isso? Acho que foi. E aí a gente tem lá diversos tipos de lâmpadas de descarga. A mais famosa aí, para ambiente residencial, é a lâmpada fluorescente. Lá no começo, me lembro, talvez vocês não, porque vocês estão um pouco mais novos, né? Mas quando eu estudei no Senai foi em 2000, 2001. Foi a época que a galera começou a fazer substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Já apareceram com uma montagem muito boa, que a gente vai mostrar algumas características dela depois, e aí foi tomando o mercado todo lá por volta dos anos 2008, 2010, praticamente não tinha mais mercado para lâmpada incandescente, por isso que ela foi, inclusive, parou de ser produzida no país, né? Aí nós temos, já pensando em ambientes comerciais, um uso muito grande da lâmpada mista, que também é uma lâmpada de descarga. E aí, já para iluminação pública e para setores de grandes dimensões, como indústrias, galpões, por exemplo, a gente vai ter as lâmpadas de vapor de mercúrio, como estádios também de futebol, por exemplo, as lâmpadas de multivapor metálico e as de vapor de sódio, que pode ser de baixa pressão ou de alta pressão. Eu vou falar brevemente sobre cada uma dessas aqui, começando então pela lâmpada fluorescente. De funcionamento dela não é complicado, é um tubo cilindro, normalmente linear, podendo ser circular também, dependendo se é uma fluorescente compacta ou se é uma fluorescente tubular. Mas o princípio é o mesmo, Dentro desse tubo a gente tem um pó, que normalmente é um fósforo, que pode ser de diversos tipos, e aí ele vai estar relacionado com a cor que essa lâmpada emite, que brilha. Por isso que a lâmpada fluorescente ilumina, que é esse pó que brilha, porque a luz que é emitida lá dentro pelos elétrons lá, a gente não consegue enxergar, ela brilha quando ela entra em contato com o pó fluorescente, tá? Então é exatamente isso, o fósforo tem essa característica de emitir luz quando ativado por energia ultravioleta. Então ela emite uma energia ultravioleta, quando ele entra em contato com esse pó fluorescente, brilha e a gente enxerga, então, o brilho do pó fluorescente. A gente tem lá dentro, já que os filamentos dela, digamos assim, eles são conectados eletricamente. A gente cria uma descarga elétrica desses dois terminais. É por isso que a lâmpada fluorescente precisa de um reator. O reator é quem vai ser o cara responsável por criar essa descarga e manter uma corrente elétrica entre os dois terminais no interior desse gás aqui. Então ele vai liberar fótons ali que vão bater e brilhar no fluorescente.
Daria para falar uma teoria para explicar o funcionamento, mas não cabe a nós aqui, senão a gente não vai dar conta de fazer esse esquema todo. As lâmpadas fluorescentes têm algumas características dela. Dependendo da camada de substância fluorescente, ela pode emitir luz de cores diferentes. Esse negócio está me incomodando. Tem que pegar o áudio do computador. Esse aí. Aqui, né? Beleza. Valeu, José. Tava compartilhando a tela, Cava, né? Tá. Beleza. Então, se for, por exemplo, tungstênio de cálcio, ela vai emitir uma luz azul escura. Se for o silicato de zinco, vai ser amarelo-verde. E o borato de cálcio, rosa claro. Então, a gente tem, por exemplo, essas 3 variações aí, emitindo cores de lâmpadas diferentes. A eficiência luminosa dela é de 40 a 80 lumens por watt. Se nós voltarmos para comparar aqui rapidinho com a lâmpada incandescente, ela tem uma eficiência luminosa de 15 lumens por watt. Ou seja, no pior dos casos aqui, né, aquelas que têm a menor eficiência, que é 40, ela é quase 3 vezes mais eficiente do que a lâmpada incandescente. Né? E por esse motivo, ela foi substituindo as lâmpadas incandescentes em todos os setores. A vida útil dela gira ali de 7.500 a 12.000 horas, enquanto você tinha lá na lâmpada incandescente de 600 horas, igual a gente calculou lá, aquela conta de padeiro que nós fizemos, deu, não lembro, mas tipo 3 meses, a cada 3 meses teria que substituir, na média, as lâmpadas incandescentes aqui na escola, né, considerando o tempo de uso. A gente tem a vida útil aí, né, no mínimo de 7.500 horas, então já ela é muito maior, já só isso daí, né, já dela durar pelo menos 7 vezes mais do que a lâmpada incandescente, já traz um retorno de investimento muito interessante, né, para quando a gente usa ela. E aí vão ter diferentes tipos no mercado, eu estava comentando agora há pouco. Nós temos o tubular, que é essa que é utilizada aqui na escola, e aí ela sendo tubular, a gente divide ela em algumas categorias. Ela pode ser uma tubular comum, que ela tem um diâmetro de 33 milímetros, e ela vai ter o IRC, que é o índice de reprodução de cores, de aproximadamente 70. A lâmpada incandescente é 100, né, o que mais se aproxima da luz do sol. Então, ela reproduz mais ou menos, digamos assim, as cores. A gente tem as consideradas especiais, que elas são mais fininhas, que são, acredito, essas que estão aqui na sala mesmo, tá? Se vocês olharem aí dentro da luminária, você vai ver que é uma lâmpada bem fininha. É um tubinho de 26 milímetros de diâmetro, e ele tem um índice de reprodução de cores de 85, ou seja, ele reproduz muito melhor as cores mais próximas da lâmpada incandescente. Nós temos a HO, que é a High Output, que ela tem um diâmetro ali, pode ser de 33 ou de 38 milímetros. Ela é utilizado, como ela tem um fluxo, esse High Output aí, né, de uma saída alta, ela tem um fluxo mais intenso, ela é mais indicada para ambientes com pé direito alto, né, que ela consegue ter um fluxo luminoso maior, ela tem potências elétricas maior. Então, você vai encontrar lâmpadas de potência maior para iluminar locais de pé direito. Desculpa. Nós temos as lâmpadas tubular circular. Ela é tubular, mas o tubo faz um círculo. Tá? Essa daí, eu confesso que eu via mais antigamente. Hoje em dia é difícil até de achar para comprar essa tubular aí. Porque qual que é o problema da lâmpada tubular? É que a gente tem que instalar o reator. A gente precisa de uma carga com o reator. Quem resolveu esse problema melhor do que essa tubular, que precisava do reator, foram as lâmpadas compactas, que são as próximas que eu vou mostrar. Então não faz mais sentido usar esse tubular circular, né? Ou usa o tubular, né, linear, igual esse que a gente tem aqui em sala, ou usa normalmente uma lâmpada compacta, que é o que a gente usa nas residências, tá? E a T5, né, que ela tem um diâmetro de 16 milímetros. Eu não sei, na verdade, se essa daqui é a T5 ou se ela é uma especial. Teria que olhar lá na carinha dela, lá o nome dela. E que tem também, assim, igual especial, né, um excelente índice de reprodução de cores. Aí é que eu estava comentando, as compactas, que elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser não integradas, que também é muito difícil de achar no mercado. A não integrada, você tem um reator independente da lâmpada. Você consegue trocar só aquela partezinha de vidro. Né? Particularmente, eu nunca nem vi para vender só o reator e só a lâmpada. Tá? Mas existe, né? Um índice de reprodução bom também, acima dos 80, e aqui eu acredito que é a mais comercializada, que é a compacta integrada, que tem um reator junto com a lâmpada. A desvantagem, queimou o reator, troca o conjunto todo, queimou só a lâmpada, troca também o conjunto todo.
não tem como você trocar só um ou só o outro. Tá? Tranquilo, até aqui? Que boa, né? Aí nós temos a lâmpada de luz mista. Acredito que vocês já tenham visto diversas dessas daí também. Ela é uma lâmpada que tem um formato ovoide, aquele da direita ali. Ela é maior, né, do que a lâmpada incandescente. Normalmente ela está na cor, é pintada internamente com um pó na cor branca. Vou mostrar ali a função dele. E aí vai existir para diferentes tipos de receptáculo. Receptáculo é o que a gente chama popularmente de bocal, né? O bocalzinho da nossa casa lá, ele é um padrão E27, tá? 27 milímetros de diâmetro. E aí essas lâmpadas, normalmente elas são E40, né? O bocalzinho dela é um pouquinho mais largo. Mas a gente consegue encontrar também no mercado algumas lâmpadas mistas para o E27. Então elas são constituídas de um tubo de descarga, vapor de mercúrio conectado em série com um filamento de tungstênio. Por isso que a gente chama ela de luz mista, porque ela usa tanto a questão do filamento, né, como na lâmpada incandescente, de incandescência, por exemplo, quanto a descarga, né, o efeito da descarga do vapor de mercúrio. Ela tem esse bulbo aí no formato ovoide e as paredes internas são recobertas por uma camada de fósforo de trio vanadato. Tá? Que brilha também quando você entra em contato lá com a ultravioleta da descarga do vapor de mercúrio. Ela combina a eficiência das lâmpadas de descarga com as vantagens da excelente reprodução de cor característica das lâmpadas de filamento de tungstênio. Né? Ou seja, ela é uma lâmpada mais eficiente do que a lâmpada incandescente, mas ela aproveita algumas características da lâmpada incandescente para a reprodução de cores. O índice de reprodução de cores 61 a 63, né? A produção é muito baixo, mas a gente vai ver que existem outras lâmpadas de descarga de potência maior que é bem mais baixo do que esse. Ela tem uma vida útil de 6.000 horas, né? Então não é tão boa quanto a fluorescente, mas é bem longe de ser ruim igual a própria incandescente. E a eficiência luminosa dela não é muito boa. É de apenas 22 lumens por watt, ou seja, ela é só um pouco mais eficiente do que a lâmpada incandescente. E pensando comercialmente, na sua instalação, ela tem potência mais elevada e ela não precisa de reator. Isso é uma coisa boa para ela. Só você conectar a lâmpada que ela já está pronta para funcionar. Aí nós vamos agora para as lâmpadas que todas elas vão precisar pelo menos de reator e algumas delas também de ignitor. As lâmpadas de vapor de mercúrio, bem famosas, tá? São bem famosas, elas são constituídas de um pequeno tubo de quartzo. Dentro do tubo são colocadas algumas gotas de mercúrio, juntamente com um gás inerte, como o argônio, que tem a finalidade de facilitar a formação da descarga inicial. Essas lâmpadas de mercúrio comum, ela não emite no seu espectro a luz vermelha, tá? Então vai limitar o seu uso em ambientes onde não há necessidade da boa produção de cores vermelhas. E utilizam, né, por exemplo, lugares onde precisa se utilizar uma lâmpada que traz um bom índice de reprodução de cores. E aí, né, as lâmpadas que não têm esse problema, são vapor de mercúrio e que minimizam esse problema, eles minimizam adicionando o fósforo em alguns tipos de... um fósforo, né, que vai emitir a luz vermelha em alguns tipos de lâmpada. Então, o processo normal não emite o vermelho, eles botam um fósforo lá para brilhar em vermelho, digamos assim, e aí tentando fazer a composição do que falta na iluminação daquela lâmpada. Essa vai precisar de reator para funcionar, igual eu disse lá no começo, né? E ela tem uma característica que a gente já viu, provavelmente quem gosta de assistir futebol já percebeu algumas vezes, que quando se desliga uma lâmpada de vapor de mercúrio, a gente tem um tempo que vai de 5 a 10 minutos para que a gente possa reacendê-la, que é um tempo que a gente precisa para ter reionização do mercúrio dentro dela. Então tem que deixar desligado para ele poder ser reionizado. Então não dá para desligar e ligar e ela voltar a funcionar normalmente. Essas lâmpadas é interessante a gente falar delas pelo seguinte, antes de falar isso daqui, essas lâmpadas que tem, não essa daqui, né, as próximas que a gente vai apresentar, que tem ignitor, que ela demora um pouco até acender 100%, tá? Elas têm uma corrente de partida, igual o motor tem, o MIT lá tem uma corrente de partida que dura lá 3, 4, 7 segundos, dependendo da potência do motor e da carga no eixo dele. As lâmpadas com ignitor também tem, que a corrente nominal dela vai ser 3 vezes maior, 2, 3, 4 vezes maior, enquanto ela está fazendo a partida. O que é a partida dela? Quando a gente liga lá embaixo e ela vai acendendo devagarzinho até ela ficar 100% acesa. E aí, quando a gente faz o projeto elétrico, a gente tem que pensar nisso também. Se a corrente dela vai ter uma partida,
eu tenho uma carga ali que tem uma característica específica, que é uma corrente de partida muito maior do que a nominal, eu tenho que pensar nisso na hora de projetar os meus condutores e na hora de projetar o meu disjuntor. Se eu botar um disjuntor curva B, por exemplo, é bem provável que ele vai desarmar enquanto ela ainda está fazendo a partida dela. Então, tem esses detalhes para a gente tomar conta na hora que está fazendo a proteção. A lâmpada de vapor de mercúrio ela tem uma característica ruim, porque no sentido da queda de tensão, que 1% de queda de tensão já diminui a sua eficiência em 3%, sendo que 5% de queda de tensão talvez já faça com que ela nem ligue. E isso não é muito, porque quando a gente projeta lá o circuito, a gente não coloca lá queda de tensão de 4% no circuito terminal. Ou seja, se por acaso passar um pouquinho daquilo dali, tchau, a lâmpada não vai nem acender. Então, isso é uma coisa ruim para esse tipo de lâmpada. Só que uma coisa que é excelente quando comparada com as outras, principalmente no uso industrial, é a sua vida útil. 18 mil horas. Então, é muito maior do que as outras lâmpadas que nós vimos. Com a sua eficiência, que é lá na casa dos 55 lumens por watt. Então, ela tem uma boa eficiência, ela tem uma vida útil muito grande e, em contrapartida, tem um índice de reprodução de cores muito ruim, né? Lá na casa dos 40. Né? Ou seja, em ambientes onde eu devo utilizar a identificação de cores, onde a identificação de cores ela é um item importante do meu projeto, eu vou provavelmente descartar o uso desse tipo de lâmpada. A potência delas é muito grande. Então, em ambientes salas, por exemplo, né? Professor, estou fazendo uma joalheria, alguma coisa do tipo, não tem a menor chance de você usar uma lâmpada dessa daí. Normalmente você coloca ela em refletores grandões, né? Quando a gente olha na rua, aqueles postes de iluminação pública que tem a luminária lá em cima, aquilo parece pequeno, mas depois, por curiosidade, procura no manual. Aquilo dali é de 60 centímetros, 80, então a luminária daquela é desse tamanho assim. Aqui está muito alto, você pensa que ela é pequena, porque não tem nada para o nosso olho comparar perto, né? Mas na realidade ela é bem grande, tá? Então essas lâmpadas são lâmpadas que mais ou menos desse tamanho assim, né? São lâmpadas bem grandes. Aí nós temos a sódio. A primeira aqui é a sódio a baixa pressão, tá? Que é caracterizada por emitir uma radiação quase monocromática, enquanto na vapor de mercúrio falta o vermelho, na vapor de sódio praticamente ela ilumina só com o amarelo. Tá? Ou seja, é bem pior do que a vapor de mercúrio. Se a gente olhar lá na última linha, o índice de reprodução de cores é 20. Ou seja, é horrível para fazer identificação de cores. Em contrapartida, tem uma vida útil excelente, né, de 18 mil, igual a de vapor de mercúrio, podendo chegar a 24 mil horas, e tem uma eficiência top do top ali, olha, 200 lumens por watt. Né? Então, ela é muito eficiente, ou seja, ela tem uma pequena energia elétrica entregue para a lâmpada, ela vai ter um fluxo luminoso muito intenso, só que ela vai ter mais amarelo do que os outros espectros de luz. Né? Onde que usa isso daí? Cara, ponte, viaduto, rodovia. Na rodovia eu preciso de identificar cores. Eu preciso saber se tem buraco, se tem algum animal na pista. Não animal motorista, né? Animal bicho mesmo. Animal motorista também, né? Se tem alguém lá na pista, se tem um carro, se tem algum bicho, qualquer coisa do tipo. Então, eu estou mais interessado no contraste, né? Na diferença de sombras, né? Identificar sombras, buracos, por exemplo, do que necessariamente reproduzir bem as cores. E aí, por que ela vai ser boa? Lembra que eu falei lá que o Brasil, acho que cerca de 11% da matriz energética é para fazer iluminação? Ou seja, se a gente contabilizar tudo que a gente tem de lâmpadas em iluminação pública, é uma quantidade absurda de potência elétrica que a gente gasta. Então, se eu posso pegar um poste e tirar uma lâmpada de 500 watts e substituir por uma de 200, né, que tem um fluxo, uma eficiência muito melhor, ou seja, né, eu posso reduzir por menos da metade a potência e ainda assim continuar iluminando a mesma coisa, às vezes até mais, claro que vou fazer. Porque isso vai fazer com que eu economize lá metade, ou 60% ou 70% de energia que eu gastava para fazer a iluminação pública. Ok? Então, ela vai ser muito usada nesse tipo de ambiente e ela vai ser desaconselhável para uso interno em instalações industriais por conta do índice de reprodução de cores ruim. Aí nós vamos para a de alta pressão. Ela tem um espectro visível mais contínuo,
né? Então é um pouco melhor em termos de reprodução de cores, o RC dela é 30. Observe, é um pouco melhor assim, era 50% melhor que a anterior, só que ainda assim o índice de reprodução de cores resultante é bem ruim. 30 é um valor ruim, tá? Ela necessita de ignitor para funcionar, né? Ou seja, além do reator, eu tenho que ter o ignitor, que ele vai ajudar na partida da lâmpada. A gente vai ter aquilo que eu estava comentando, né, de uma corrente de partida maior do que a corrente nominal da lâmpada, que a gente deve pensar no nosso projeto. E ela tem eficiência luminosa menor do que a de baixa pressão, mas ainda assim é uma eficiência muito boa, que está lá na casa dos 130 lumens por watt. E a última aqui desse conjunto é a de vapor metálico, que é então o tipo particulada de vapor de mercúrio, onde adiciona-se a lâmpada o iodeto de índio, tário e sódio. Tá? E aí ela vai ficar com um índice de reprodução de cores muito boa. Aqui embaixo, o índice de reprodução de cores de 80 a 90. Então, um excelente índice de reprodução de cores. Ela também precisa de ignitor, né? Então ela precisa da partida. Né? Essa sim, nos estádios, né, que é muito utilizado isso daí, né, porque lá você vai filmar, né, você tem que ter um índice bom de reprodução de cores. Aí quando desliga tem um tempo de partida que demora para voltar a funcionar, né, para dar a partida nela. E tem uma eficiência que não é tão boa como a de sódio de baixa pressão, que é de 200, mas 98 lumens por watt é uma eficiência muito boa. E vida útil ótima, né, 24.000 horas. Se a gente calcular, né, quantas horas fica por dia, às vezes daí vai dar anos e anos de funcionamento até que você tenha que necessariamente substituir uma lâmpada dessa daí. Tá aí os formatos que a gente encontra ela pode ser, né, nesse formato com um bulbo mais tubularzinho, tá? Ou cilíndrico, né? Ou ovoide, igual esse daqui, tá? Não precisa ficar olhando para os caras que estão ali dentro, não. E aí, de uns anos para cá, quando eu falo de uns anos para cá, talvez de uns 5, 6 anos para cá, que se popularizou muito são as lâmpadas de LED, tá? E aí, galera, eficiência luminosa muito boa, 210 lumens por watt. Né? Então, a gente tem lá a fluorescente que já era boa comparado com a incandescente, né, que chegava lá a 40 até 80. Agora a gente está lá na casa de 210. Então, eficiência muito boa. Mais do que o dobro da maior parte das lâmpadas fluorescentes, digamos assim, né? Baixa emissão de calor, ou seja, ela esquenta pouco quando comparado com os outros modelos, né? Aí o baixo consumo, já que a eficiência é boa, né? Eu consigo tirar uma lâmpada, por exemplo, fluorescente, e colocar uma lâmpada LED que consome metade da potência daquela lâmpada e ilumina a mesma coisa. Então, nesse sentido, é muito bom. E a vida útil, cara, 50.000 horas de vida útil. 50.000 horas se você pensar na sua casa, que você usa 10 horas por dia, né? Assim, extrapolando, um lugar que usa muito, vai ser 10 horas por dia, você teria ali 5.000 dias. Se um ano tem 365, você teria aí, sei lá, 14 anos com a lâmpada funcionando. Considerando 10 horas por dia de uso. Imagina um local que você usa realmente só à noite, sei lá, seu quarto. Que você usa 3, 4 horas por dia, então é como se a lâmpada fosse durar 30, 40 anos lá em termos de vida útil vida útil de luz, né, da lâmpada funcionando. Nem sempre isso acontece, porque nem sempre a gente compra uma de marca boa também, né? Então depende muito da qualidade da marca que você comprou ali, essa vida útil dela aí. Essa é uma marca muito boa, muito antiga, tá? Osram. Se tiverem que comprar algum dia, né? Marcas boas, Philips, Osram, GE, são todas marcas não só de LED, né? Mas que já produziam lâmpadas há muito tempo, né? Então eles têm uma confiabilidade no produto que eles colocam no mercado e o nome que eles mantêm, né? Então normalmente não colocam coisas ruins para vender, não. Aqui é um tabelinho comparativo que tinha lá no livro que eu achei legal entre os tipos de lâmpadas, né? Então mais ou menos um resumo do que nós vimos até agora. A gente tem a lâmpada incandescente com rendimento baixo, 17, quando a gente compara com outros, por exemplo. Entretanto, com índice de reprodução muito bom, né? Quando a gente compara, por exemplo, com uma cor de sódio. Só que com vida útil máxima muito pequena também comparado aos outros tipos. E aqui algumas sugestões de aplicação. Iluminação residencial, emergência, né? Sendo que no Brasil já não é mais utilizado, né? E aí a gente tem, por exemplo, vapor de sódio como iluminação pública e locais que priorizem a alta eficiência do sistema. E aqui umas observações adicionais, como, por exemplo,
essa aqui necessita de um reator de funcionamento, essa aqui necessita de reator ignitor, essa daqui não precisa de nenhum dos dois, não precisa de equipamento auxiliar de funcionamento, ideal para luminárias compactas e assim por diante. Isso é uma tabela para te ajudar na hora de escolher a lâmpada que você vai utilizar no seu projeto. Continuação dela, né, para os outros tipos de lâmpada. E vamos falar um pouquinho das luminárias. Deixa eu tomar um golinho aqui. Um café frio, que delícia. Bom, as luminárias são tão importantes quanto as lâmpadas para um projeto, né? Porque ela tem diversas funções ali que são meio transparentes para quando a gente olha para a luminária. A primeira dela é proteger a lâmpada, claro, né? Depois, ela tem a função de orientar o fluxo luminoso. Se a gente olhar para a luminária que está aqui no laboratório, a gente vai ver que o fundo da luminária ele é espelhado e que ele tem um formato, às vezes parabólico, hiperbólico, ele pode ser reto, né? E que esse formato ele vai determinar como é que a luz que está sendo emitida para cima, pela essa lâmpada tubular, por exemplo, ela vai ser refletida para o ambiente. Então, pode ser uma reflexão mais direcionada, quando eu quero iluminar uma área pequena, ou ela pode ser mais dispersa quando eu quero iluminar o ambiente como um todo. Então, dependendo do que eu quero fazer, eu vou ter uma luminária que é mais adequada do que outra, né? Mesmo sendo para o mesmo tipo de lâmpada, por exemplo. Então, eu consigo pegar uma lâmpada fluorescente com uma luminária que vai direcionar, por exemplo, a luz para cima de uma mesa, né? Caso a lâmpada esteja posicionada exatamente acima da mesa, ou uma luminária que acredito que seja esse modelo que está aqui, que vai direcionar para iluminar mais o ambiente como um todo, dado que você não fez a distribuição aqui pensando em iluminar apenas as mesas. A mesma luminária também tem a próxima característica, que é a redução de ofuscamento. Essas paletinhas que estão na luminária, e se a gente observar a parte do meio também, ela tem uma protuberância um pouco mais para baixo, elas estão ali propositalmente para evitar que quando você olhe para a direção da lâmpada, você tenha contato visual direto do seu olho com a lâmpada. Isso é o ofuscamento. É você olhar para o sol, por exemplo, né? Então, qual que é a ideia aqui de uma sala de aula, por exemplo? É que vocês vão estar olhando para o quadro, né, para assistir a aula, e se você tiver uma lâmpada pendurada ali, né, ou você tiver uma luminária fluorescente que não tenha essa questão da redução de ofuscamento, por exemplo, tem uma grande chance de você ter um fluxo luminoso muito intenso, sempre em contato com seus olhos. E aí isso pode causar uma vista cansada. Em que sentido? Você olha para o quadro, vai ter muita luz chegando nos seus olhos. Aí você vai ter lá a pupila contraindo para poder entrar menos luz. Aí você olhou para o quadro, vai olhar para o caderno para poder escrever. Aí o caderno tem menos luz, porque você não está olhando direto para a luz. Aí essa pupila vai lá e dilata, né, para poder entrar um pouco mais de luz. Aí você olha para o quadro de novo e contrai. Então, contração e dilatação da pupila, né, o tempo todo assim, vai fazer com que a musculatura lá dos seus olhos canse também com o tempo. Você vai ficar ruim para estudar, você vai ficar cansado, tem a chance de você precisar de usar óculos no futuro por conta disso, ou até mesmo fazer alguma cirurgia de reparação, claro, quando você fica muito tempo num ambiente desse todos os dias, tá? Comigo? Não? Beleza. Uma boa conexão mecânica e elétrica entre lâmpada e a rede, né? Então a luminária também que proporciona isso, e também, além de tudo isso, um bom efeito decorativo, né? Não pode ser o arquiteto te mata se você pegar um ambiente lá tudo planejado, bonitinho, você vai lá e bota uma luminária que não tem nada verde, né? Um negócio lá, o cara vai te matar, né? Então ela também tem a função de decoração. E aí vão ter, então, algumas características para a gente poder fazer a escolha mais adequada da luminária para o nosso ambiente, né? Uma delas é a uniformidade, que tem a ver com a relação entre a iluminância mínima e a média obtida, né? Ou seja, no meu ambiente, eu não posso ter um ponto muito iluminado e outro pouco iluminado, né? Causaria, por exemplo, isso que eu estava comentando, né? Da vista cansada lá. E aí isso vai depender, para isso acontecer, né? Do tipo de luminária que eu adotei, do distanciamento entre as luminárias e a parede, ou seja, qual que é a distância entre essa luminária do meio e a fila da direita, entre a do meio e a fila da esquerda, e entre a da direita e da esquerda e as paredes, tá? E a altura de montagem, né? Quanto mais alta ela está, maior a tendência a distribuir mais a luz, caso ela tenha um facho mais direcionado, por exemplo.
E a uniformidade, se eu conseguir garantir essa uniformidade, eu vou conseguir fazer uma redução de sombras, né? Porque se eu tenho a distribuição uniforme de pontos de luz, né, eu vou causar menos sombras no ambiente, vou trazer mais conforto e também mais segurança, uma vez que eu não vou ficar com nenhum local com deficiência de iluminação, por exemplo, que pode ocasionar, sei lá, um acidente. Tá? Uma outra característica de escolha é o rendimento, que é a relação entre o fluxo luminoso irradiado pela luminária e o fluxo total das lâmpadas que estão instaladas nela. Ou seja, se eu coloco uma luminária que tem um vidro na frente, por exemplo, ela já vai causar ali uma redução do fluxo emitido pela lâmpada. Então, se a lâmpada emite lá um fluxo de 3.000, bem provável vai sair da luminária 2.500, 2.600, ou seja, eu vou estar iluminando menos do que eu estaria iluminando sem aquele vidro. Né? Então, a gente tem que na hora de escolher, a gente tem que se atentar para esse tipo de detalhe também. Depende do formato e material utilizado, então, igual eu estava comentando ali, né, o formato em cima, se ele é parabólico, se ele é reto, né, se ele vai ter foco ou não vai ter foco. O material, né, se ele é espelhado, se ele é branco, se ele é escuro, né, ou seja, vai absorver parte da luz, vai refletir 100% da luz, né, ou uma parcela disso. Alto rendimento, menor número de luminárias, né? Ou seja, né, se ela reflete muito bem, não reflete tão bem, se ela tem de luminárias. O alto rendimento leva a um menor número de luminárias também, né? Se você pega um produto desse alto rendimento, você vai precisar de menos projetores para poder iluminar o mesmo ambiente. E a função dos refletores é refletir o fluxo luminoso para a região desejada. Né? Quando você tem ali dentro, né, um cara que você consegue focar e direcionar, a função dele é exatamente direcionar para o local desejado de iluminação. A gente tem a característica do ofuscamento, que a gente estava comentando, causado pelo excesso de luminância. O ofuscamento, ele é uma sensação, ou seja, não pode ser medido, não tem um aparelho que eu coloque aqui e fala assim, o ofuscamento é 30, é 40. Né? Então, é a sensação causada pelo excesso de luz. Ele vai depender, então, da iluminância da fonte luminosa, ou seja, eu poderia calcular o fluxo para essa sala, encontrei lá um fluxo de 20.000. Eu consigo pegar uma única lâmpada de 20.000 e botar ali no meio. Né? Vai ter um ponto extremamente iluminado, outros pontos um pouco menos, e com certeza vai ter uma ofuscação devido ao excesso de luminância naquele ponto ali. A luminância do fundo, o que é a luminância do fundo? Parede, teto e piso, se é branco, se é claro, se é escuro. O tamanho aparente, né, que eu estava falando, né, se é muito grande, se é pequeno. O número de fontes luminosas e a posição relativa entre a fonte e a visão, que é aquilo que a gente estava discutindo de olhar para o quadro, né? E tem uma lâmpada, por exemplo, no caminho ali entre o seu ângulo de visão e o quadro. Tá. Aí aqui eu só botei uma fotinha aqui, mas por coincidência a sala que a gente está tem uma luminária que é bem parecida com a fotinha que eu coloquei ali, né? Que tem essa questão do ofuscamento, né? E aí ele ocorre através da lâmpada ou luminária, ele pode ser indireto, quando é refletido aos olhos pelo ambiente, como, por exemplo, você tem espelhos, igual quando bate a luz do sol no relógio de alguém e vai no rosto de outra pessoa, né? Então a gente pode ter um ofuscamento indireto, que é quando tem situações tipo essa. E ele pode ser direto quando igual eu estava comentando, né? Você olhar para frente e está olhando direto para a luminária, para a lâmpada que está dentro da luminária. E aí, como é que a gente faz para reduzir o ofuscamento? Utilização das aletas ou difusores, que é essa daí que tem na luminária daqui. Elevar a altura da fonte luminosa. Né? Então, se eu estou olhando para frente e estou vendo a luz, basta eu chegar a lâmpada mais para o teto, digamos assim, que vou tirar ela do meu ângulo de visão. É claro que aqui não dá para fazer isso, né? Não dá para aumentar o piso aqui, de estar aqui em cima para aumentar a altura da lâmpada, mas em galpões isso é realizado. Só que tem uma contrapartida. Quanto mais eu elevo a minha fonte luminosa, quanto mais alta ela fica, maior vai ter que ser a potência dela para iluminar a mesma coisa lá no chão. Então tem as duas faces aí que a gente tem que tomar cuidado. Utilizar superfícies opacas para reduzir a reflexão. Então, às vezes, pintar paredes de cores diferentes. Um ambiente, de repente, está muito branco e aí está dando essa sensação de ofuscamento. Tá? Aumentar a luminância do entorno através da iluminação natural, né? Ou seja, ao invés de colocar uma fonte, às vezes, com uma potência muito grande,
né? Eu considero um ambiente de janela aberta, por exemplo, boto uma parede de vidro, alguma coisa assim, e aí eu não preciso de ter uma fonte luminosa muito potente aqui dentro para iluminar. Redimensionar a quantidade de luminárias. Isso significa que tem um erro no projeto. O que seria isso? Eu calculei aqui para essa sala e coloquei 4 lâmpadas. E as lâmpadas ficaram de potência muito grande, está dando ofuscamento. Esse é um erro de projeto. É que eu poderia ter feito, escolhido uma quantidade maior de luminárias, com lâmpadas de potência menor, que aí, igual está aqui, por exemplo, né? Se a gente ligar aqui, provavelmente ninguém vai ter problema de ofuscamento. Ou pelo menos não deveria. É claro que quando está desligado e você liga, você tem aquele primeiro efeito de luminosidade, mas se está tudo bem feito, quando você olha para o quadro, você não fica olhando para nenhuma lâmpada fica direto nos seus olhos. Tá? Deixar aceso ou pode apagar? Pode falar. Pode apagar? É que eu não sei se fica ruim para enxergar daí de trás. E aí tem também uma tabelinha de classificação, tipo aquela que a gente viu das lâmpadas lá comparando. Aqui tem uma indicação, por exemplo, aplicação comercial. Como é que eu escolho uma luminária? Eu tenho que pegar uma de alta eficiência, que tenha uma boa estética, que tenha controle de ofuscamento e geralmente utiliza lâmpadas fluorescentes ou LED. Aí, dependendo do que você estiver fazendo, se é industrial, se é iluminação pública ou qualquer coisa, aí você tem indicações diferentes aí, qual que é melhor ou pior para escolher. Em relação ainda à classificação, a luminária, a gente pode classificá-las em função da distribuição do fluxo luminoso. A gente vai ter as luminárias que fazem iluminação direta, que é quando a maior parte do fluxo luminoso emitido pela luminária está direcionada para baixo. Uma pequena parte para o teto. Então, por exemplo, aqui nesse tipo de luminária, de 90% a 100% da luz vai para o piso, né, e apenas uma parcela muito pequena, ou nada, vai em direção ao teto. Essa tem um fluxo luminoso direto, né, do tipo direto. A gente tem do tipo semi-indireta, com uma parte, né, de 10% a 40% vai para o teto e o restante vai para o piso. E a gente tem a indireta, quando a maior parte vai para o teto e uma pequena parcela sai para o lado. Alguém já viu alguma lâmpada dessa? Alguma luminária dessa? Desculpa. Abajur, talvez? Oi? Abajur. Pode ser algum abajur diferente, que eu talvez não conheça. Né? Às vezes algumas lâmpadas direcionadas também, quando você quer... Você tem um ambiente e você não quer necessariamente iluminar um ambiente. Você quer causar uma... Você quer deixar ele na penumbra, digamos assim. Uhum. Né? Fazer algo mais, sei lá, sensual numa sala, alguma coisa assim. Aí você pode utilizar esse tipo de iluminação. Aí a gente tem, a semi-direta e a gente tem a semi-indireta, quando você tem a maior parte para cima, não os 90%, 100%, mas de 60% a 90%, uma pequena parcela para baixo. E a gente tem a iluminação difusa, que é quando ela é mais ou menos parecida para todos os lados. Então ela não tem nenhum direcionamento. E a gente pode classificá-las em função da simetria também, né? Ela pode ser do tipo eixo de revolução, quando ela é igual em todos os eixos. Então, se a gente pegar, em todos os eixos, não, se a gente traçar aqui um plano vertical, por exemplo, e a gente rotacionar esse plano, a gente vai ter sempre o mesmo padrão de distribuição, né, no plano, você rotacionando aqui. Essas luminárias tipo globo são assim, se a gente traçar um plano aqui, ela vai ser igual, né, em todos os sentidos daquele plano que você rotacionar ali. Não na horizontal, né? Na horizontal ela vai ser diferente. Então, a gente tem com um plano de simetria, como por exemplo uma luminária de iluminação pública, essa daqui. Se a gente cortar aqui no meio, ela é simétrica da direita para a esquerda. Mas se a gente cortar aqui, por exemplo, ela não é simétrica da frente para trás. E a gente tem com 2 planos de simetria, como é o caso dessas lâmpadas aparentes fluorescentes. Tá? Olhando da vista superior dela, a gente tem a simetria aqui, né, da parte superior, de cima e de baixo, digamos assim, né, olhando de cima, né? Se você olhar ela de frente, você também tem a simetria, né, da esquerda para a direita. Então, são 2 planos de simetria.
E aí, né, as luminárias, elas têm que ser capazes também de suportar ou de fixar ou de ter disponível locais para os equipamentos auxiliares. Por exemplo, uma luminária que vai comportar a lâmpada fluorescente tubular, ela tem que ter algum lugar dentro dela para você poder colocar o reator. Né? Já que precisa do reator para funcionar, né, ela tem normalmente aquela calhazinha da lâmpada aqui, você joga o seu reator aqui dentro. Ele fica acomodado ali. Como eu estava falando no começo, quando essas lâmpadas começaram, os reatores eles eram eletromagnéticos, não eram eletrônicos. Eles eram extremamente pesados. Não sei se vocês já chegaram, alguém aqui já chegou a instalar alguma lâmpada fluorescente ou tirar alguma que tinha reator eletromagnético. Quando eu falo pesado, para um tamanho de luminário desse daqui, o reator devia pesar aí 1,5 kg, 2 kg, por exemplo. Era chato para instalar, tá? Ficava bem pesado o negócio, você tinha que apoiar no ombro para conseguir fazer a conexão elétrica. Os reatores de hoje pesam poucos gramas, lá, sei lá, 200 gramas já é mais que o suficiente para o reator eletrônico de hoje em dia. Então, como a gente já viu lá, né, o reator ele vai ter a função de causar um pulso necessário para começar a acender a luz e depois de limitar a corrente como está funcionando. A gente pode ter transformadores, como por exemplo nas lâmpadas halógenas e nas lâmpadas a LED. Isso não é um reator, ele é apenas um transformador. Quando a gente instala uma lâmpada LED, vem com esse transformadorzinho. O LED não precisa de reator, ele só precisa de ter lá uma adaptação de tensão, né? Corrente contínua, então é uma fontezinha que converte lá a tensão da rede para a tensão de funcionamento da lâmpada e retifica ela para poder acender o LED. Aí ela também tem que abrigar como equipamento auxiliar os chamados ignitores, que eu comentei, que tem esse formato aí parecido com um capacitor, né, utilizado lá em algumas lâmpadas de descarga, não são todas. Ele fornece um pulso de tensão que vai ionizar os gases, principalmente no início do seu funcionamento. Então também tem que ter lugar para botar esse cara aí. Quando eu vou escolher o reator, eu vou ter disponível, né, alguns modelos diferentes. Aí como é que eu faço para escolher? O que eu posso comparar? Primeiro, o fator de potência. Se você está instalando numa indústria, se você colocar lá lâmpadas de baixo fator de potência, né, o modelo de tarifação da indústria, ele fica medindo o seu fator de potência. E aí, se você estiver fora lá do mínimo, do máximo, né, ou do mínimo, depende do ponto de vista, aceitável pela concessionária, você paga uma multa, né, para cada tempo que você fica com aquele fator de potência. E aí, como você já tem numa indústria equipamentos que causam baixo fator de potência, como motores no geral, a gente procura, nessas situações, sempre utilizar lâmpadas, né, independente do tipo, de alto fator de potência. Né? Ou seja, uma lâmpada de alto fator de potência, né, vai retirar esse problema, digamos assim, do fator de potência, pelo menos por conta das lâmpadas. Né? Você vai ter que se preocupar só com os outros elementos da sua indústria. E as perdas no próprio reator, que podem ser por efeito Joule, por esterese e por corrente de Foucault. E aí você tem que procurar lá também qual que é o melhor reator, vai ser aquele que vai apresentar o menor número de perdas. Perda nunca é interessante, né? Se a gente está perdendo, a gente está consumindo energia elétrica que não é transformada no trabalho que eu quero, por exemplo, a iluminação. E também o fator de distorção harmônica, tá? Que é comum em reator eletrônico, porque eles trabalham em alta frequência, inclusive por isso que eles são pequenininhos, né? Em alta frequência a gente consegue reduzir lá os transformadores, talvez você já tenha estudado isso em alguma disciplina. No caso dos reatores de lâmpada, eles vão influenciar principalmente na terceira harmônica, que é a frequência de 180 Hz da terceira harmônica de 60, né, que a gente está utilizando. E ela deve ser utilizada em consideração no dimensionamento dos condutores. Porque se ela tiver uma distorção harmônica grande, a gente vai ter uma corrente muito grande devido àquela harmônica e a gente tem que considerar ela na hora que a gente vai projetar o condutor. Se você escolhe equipamentos com TDAH, que é um índice de distorção harmônica muito pequeno, isso não vai ser um problema na hora de fazer o projeto. O fator de fluxo luminoso, que determina o quanto do fluxo luminoso é emitido pela lâmpada. Por exemplo, uma lâmpada de 32 watts emite normalmente 2.700 lumens. No fator de fluxo de 0,95, ela vai emitir 2.565. Ou seja, eu vou no manual da Osram, por exemplo. Peguei lá uma lâmpada, um modelo qualquer lá, de 32 watts e vi que ele tem 2.700 lumens. Vou considerar esse valor no meu projeto? Não. Vou ter que olhar qual reator que eu vou usar.
No meu reator pode ter um fator de fluxo, por exemplo, de 0,95. Então, essa lâmpada não vai emitir isso daqui. O fator de fluxo dele é 0,95. Se fosse 1, ela emitiria. Com 0,95, ela vai emitir aquilo dali. E é aquele valor que eu vou levar em consideração na hora de calcular quantas lâmpadas eu preciso para iluminar meu ambiente. E também o flicker, ou cintilação, que é a sensação de que a lâmpada está piscando. Tá? Isso vai acontecer nos reatores eletromagnéticos, que são os mais antigos. Normalmente nos eletrônicos a gente não vai ter esse problema. Tá? E como a gente tem esse problema, o que a gente faz é mesclar os circuitos das lâmpadas em fases diferentes. Então, você tem um galpão muito grande, você ligou todas as lâmpadas na fase R, e aí você vai ter esse efeito de cintilação mais perceptível. O que você faz? Mescla, bota uma fileira na fase R, uma na S, uma na T, uma na R, uma na S, uma na T, e aí você consegue ter com essa mesclagem, já que as fases são defasadas, você reduz o efeito de cintilação, né? Porque no geral, né, elas vão meio que se compensando ali no piscar entre elas. E a necessidade de aterramento, né? A necessidade de aterramento vai ter duas funções, né? As funções de segurança e funcional. Os reatores eletromagnéticos, por exemplo, se você não tiver o reator aterrado, a lâmpada não vai funcionar adequadamente. Talvez vocês lembrem, quando vocês eram mais novos, de reatores eletromagnéticos, que era aquele quando você tinha uma lâmpada fluorescente, lá você tinha que passar uma vassoura para aterrar, para a lâmpada funcionar. Já fizeram isso? Em algum lugar. Quando eu era mais novo, lá em casa tinha uma lâmpada, tinha que esfregar a vassoura para ela poder acender. Falta de aterramento por causa do reator eletromagnético. Então, tem aquele condutor de proteção que a gente passa pelas lâmpadas. No caso de reatores desse daí, você deve ligar o seu reator ao conector de proteção. Oi? Por que precisa? É pela característica de funcionamento do reator mesmo. Se ele não tiver, se não tiver um aterramento, ele não vai funcionar. Quer dizer, às vezes funciona, às vezes não funciona, depende da quantidade de carga que você está armazenado, depende de quanto tempo você usa pela última vez. Então, sendo bem sincero, provavelmente vocês não vão ter esse problema, porque eu nunca mais vi nem para comprar esse tipo de reator eletromagnético para lâmpada fluorescente. Para lâmpadas de descarga sem ser as fluorescentes, sim. Tipo, uma lâmpada industrial de vapor metálico. Aí você vai ter lá, a carcaça dele já é de metal. Se a gente pegar os reatores eletrônicos, eles são de plástico, levinho, né, para ser mais leve e tal. Esses de... Deixa eu voltar um slide aqui que tem a foto dele. Aqui, ó. Esses de lâmpadas de vapor de mercúrio, de vapor metálico, são esses bujãozões aqui de metal, e aí a gente tem que aterrar. Alguns já tem um condutor de aterramento disponível, é só você conectar na rede, outros você conecta através da própria carcaça. Onde você vai fixar ele em algum local, você bota um terminal do tipo olhal e liga o seu conector de aterramento nele. Bom, então vamos ver aqui sobre um projeto de iluminação, tá? Tem diversas formas da gente projetar a iluminação de um ambiente, tá? Diversos métodos que a gente pode utilizar para poder fazer isso. O mais comum, mais simples, é o método conhecido como método dos lumes, que é o primeiro que a gente vai ver. A gente pode utilizar também o chamado método das cavidades zonais e o método ponto a ponto. De novo, apesar de a gente estudar aqui, eu vou passar um pouquinho desses métodos para vocês. Eu não aconselho que vocês fiquem fazendo essas contas. Eu aconselho que vocês utilizem softwares de iluminação que vão ter um valor muito mais real. Oi? Você vai mostrar algum? No meu computador não funciona, mas vocês podem. Eu vou falar o nome para vocês. É Dialux, D-I-A-Lux. Ele é free e o pessoal usa ele com bastante frequência. Lá você consegue escolher o tipo de luminária, o tipo de lâmpada. E aí você vai dar lá as dimensões do ambiente e ele vai te falar quantas lâmpadas precisa, você consegue variar alguns fatores lá. E aí você vai ter... Porque a gente vai ver lá que a norma tem a tabela que determina lá qual que tem que ser o iluminamento mínimo para cada ambiente. Né? Então você entra com esse fator lá e ele vai te dizer quantas lâmpadas precisa. E aí, falando já no projeto, né, a gente tinha até 2015, se eu não estou enganado, a gente tinha uma norma que a gente seguia, que era a NBR 5413, que era uma norma para fazer projetos de iluminação. Essa norma, o projeto de iluminação era baseado na idade das pessoas que frequentavam o ambiente,
na dificuldade de precisão da tarefa. Então, tarefas mais precisas, mais difíceis de ser realizadas, necessitavam de ambientes com maior índice de iluminação. E da refletância também, das paredes, piso e teto, né, que poderia ser até 30%, de 30% a 70% e acima de 70%. O que aconteceu é que, eu não me lembro o ano ao certo, mas até de certa forma recente, 2016, 2017, a gente passou, né, a NBR, ela adotou uma norma internacional, que era a ISO 89951. E aí agora a gente tem a chamada NBR ISO, né, que é uma ISO que foi incorporada em NBR, que é para tratar de projetos de iluminação. Então, além da refletância, ela vai... A norma é essa daqui, né, para iluminação de locais, ambientes fechados, ambientes internos, é uma norma internacional. Então, ela vai considerar tempo de manutenção, ou seja, de quanto em quanto tempo eu troco aquela luminária, ou eu limpo a luminária, ou eu troco as lâmpadas. Ela vai considerar o chamado área de tarefa em torno imediato, ou seja, uma coisa que a NBR anterior também não tinha, é quando eu ilumino o ambiente, qual que é a iluminação do ambiente que está na vizinhança daquele ponto que eu estou iluminando. Ele não pode ser muito baixo, né, para não dar aquele efeito de dilatação e contração da pupila que a gente estava conversando. A grade de cálculos, que é dividir o ambiente em grades, para a gente poder conseguir fazer os cálculos. A uniformidade da iluminação no ambiente, o índice de ofuscamento, a temperatura da cor, a refletância, né, que são as faixas padrão de refletância para cada tipo de material e para cores de ambiente. Então, resumindo, ela é mais completa, né, do que a nova que nós tínhamos, por isso que ela foi adotada. E a gente vai ter que fazer algumas definições básicas para a gente conseguir elaborar o projeto de iluminação. A primeira que a gente chama de área da tarefa, que é uma área parcial em um local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada e é realizada. Então, isso a gente chama de área de tarefa. A gente tem o entorno imediato, que é uma zona mínima, de no mínimo meio metro de largura, que fica ao entorno da área de tarefa. Então, por exemplo, essa bancada é uma área de tarefa, né, que é o local de trabalho no qual a tarefa visual está localizada, que é aqui onde vocês vão enxergar os cadernos, experimentos, por exemplo, e a área no entorno seria uma faixa aqui de meio metro, em volta dessa mesa aqui. A iluminância mantida, que é o valor abaixo do qual não se convém que a iluminação média da superfície especificada seja reduzida, isso é determinado na norma. Por exemplo, a iluminação mantida aqui tem que ser 300. Então, quando a gente calcular, instalar as lâmpadas e eu botar um medidor aqui em cima, a gente vai ter que medir e vai ter que encontrar no mínimo 300 em todos os pontos da tarefa. E o plano de trabalho, que é a superfície de referência definida como plano no qual o trabalhador é habitualmente realizado. A iluminação do ambiente. Ela tem que garantir conforto visual e realização de tarefas de forma rápida e precisa, mesmo sob circunstâncias difíceis e durante longos períodos. Os parâmetros. Escolher a iluminância mantida de acordo com a NBR ISO. Fazer uma distribuição adequada da iluminância, limitar o ofuscamento, avaliar a manutenção e avaliar a possibilidade de você utilizar a luz natural como iluminação também do seu ambiente. É claro que isso só vai ser válido, né, se o seu ambiente funcionar apenas enquanto tem luz natural. Você vai fazer um mesmo ambiente que vai funcionar de dia e de noite, aí você tem que considerar a possibilidade de não haver luz natural, né, no caso de ser à noite, e você vai projetar o seu ambiente baseado naquilo. Existem já diversos projetos, né, prédios que utilizam, como o prédio da Petrobras da Reta da Penha, que é um sistema de iluminação inteligente, que ele faz a medição da iluminação que você tem no ambiente e ele consegue controlar o fluxo de iluminação das lâmpadas. Então, quando a gente abre, por exemplo, aqui na sala, quando nós abrimos as cortinas e entrou mais luz externa, ele iria reduzir o fluxo luminoso das lâmpadas para poder economizar energia elétrica. Então, são os prédios mais inteligentes. Você fez isso? Eu fiz, mas não era assim, né? Na maquete, era assim. Ok, pode usar um LDR, por exemplo, né, para medir. Aí ficava controlando para manter a mesma iluminação. É isso aí. E aí você consegue economizar energia. Beleza. E aí a gente vai ter, então, as refletâncias. Isso. As refletâncias para superfícies internas, que vai variar ali o teto entre 0,6 e 0,09, as paredes entre 0,3 e 0,8, os planos de trabalho entre 0,2 e 0,6,
e o piso entre 0,1 e 0,5. O que vai te ajudar a determinar se você é 0,1, 0,3, por exemplo? Por exemplo, a cor da superfície. Né? Se ela é uma superfície escura, ela vai ter um índice de reflexão de 10%, que seria um 0,1. Se ela é uma superfície branca, ela vai ter os 70%, que seria o 0,7. Então, dependendo do tipo de superfície, a gente varia o índice de reflexão típico. E também o tipo de material. Né? Por exemplo, se eu tenho cimento, está entre 15% a 40%. Cimento sem estar pintado, né, gente? Cimento na cor natural dele. Azulejo branco, de 65% a 75%. O gesso, 80%. Né? Então, quanto mais branco ali, teoricamente, melhor é o índice de reflexão dos materiais. Certo? Mais escuro também pior. Quanto mais escuro, pior, exatamente. E o índice de reflexão para as cores, né? Então, lá, igual a gente comentou, né? O branco está lá de 70% a 80%, e o laranja de 20% a 25%, e o preto, por exemplo, bem escuro, de 5% a 10%. O que isso quer dizer? Quando a gente vai fazendo as contas, isso quer dizer que quando eu vou iluminar um ambiente que é muito escuro, em termos de cor, né, que ele é todo preto, por exemplo, eu vou precisar de uma potência de iluminação maior do que se aquele ambiente fosse todo branco. Porque o branco reflete mais do que o preto. E aí, quando eu ligo as lâmpadas aqui, a iluminação do ambiente não é só o que a lâmpada joga diretamente para a mesa, é o que a lâmpada joga para a parede e volta para a mesa, é o que bate no piso, bate no teto e volta para a mesa. Então, a gente está enclausurado aqui. Quanto melhor é a reflexão dos índices dos componentes do ambiente, mais fácil vai ser de iluminar ele. A uniformidade da tarefa não pode ser menor do que 0,7. Né? Ou seja, eu não posso ter um ponto cuja diferença dele para um outro ponto no mesmo ambiente é maior do que 0,7. Ou seja, ele não pode iluminar menos do que 30% do ponto de maior iluminação do ambiente. Então, isso vai garantir a uniformidade. E no entorno imediato não pode ser inferior a 50%. Né? Aquilo lá em relação à tarefa como um todo, e ali com o ponto imediato em volta do ponto da tarefa. A iluminância no entorno imediato, conforme determinado lá pela NBR, é aquela dali. Ó. Em tarefas onde a gente tem uma iluminância maior ou igual a 750, o entorno imediato deve ser 500, no mínimo 500. Se é maior ou igual a 500, no mínimo 300. Se é maior ou igual a 300, no mínimo 200. Se é maior que 300, perdão, no mínimo 200. Não, desculpa. Se é igual a 300, no mínimo 200. E se ela é menor ou igual a 200, aí você tem que ter a mesma iluminação da área da tarefa no entorno imediato. Ou seja, se você 200 já é bem mais escurinho, tipo a gente está aqui agora, acredito eu, né? Então, nessa situação, você teria que ter na mesa do Wigner o mesmo índice de iluminação do que a 1 metro de distância da mesa do Wigner. Vou só mostrar o método, a gente faz o exemplo na próxima aula. Tá? O método é bem simples, o fluxo luminoso. A gente também chama ele de método dos lumens. Talvez vocês tenham estudado isso no ensino médio, quem fez eletrotécnico, né? O método é baseado eu calculo, baseado nas dimensões do ambiente, qual que é o fluxo luminoso total que eu preciso dali, depois divido lá pelo número de luminárias que eu quero, enquanto qual que é o fluxo luminoso para cada uma das luminárias. Então, eu utilizo essa equação aí, ó. Multiplico a área do ambiente vezes o nível de luminância mantida, que eu pego na norma, então para cada tipo de ambiente vai ter um nível diferente, e divido pelo fator U, que é o fator de utilização, vezes o fator de depreciação, ou também chamado de fator de manutenção, né? Que são números que a gente vai encontrar também lá na nossa norma. Tá? E calculo depois o número de luminárias dividindo o fluxo total que eu quero, fluxo luminoso total, pelo fluxo luminoso de uma luminária. Então, se eu quero 30 mil, por exemplo, e uma luminária ilumina 3 mil, então 30 mil dividido por 3 mil vão dar 10 luminárias. Então, eu tenho 10 luminárias, aí eu faço a distribuição mais uniforme possível dentro do meu ambiente. Então, o método é esse, não é difícil. A iluminação mantida, ela depende da atividade que vai ser executada no ambiente. Então, a gente vai lá na norma, tem uma tabela que deve ter, sei lá, umas 5 folhas, e a gente vai ter lá na tabela o tipo do ambiente, tarefa ou atividade. Então, por exemplo, áreas gerais da edificação, saguão de entrada, sala de espera, área de circulação, tem para a usina de cimento, para a usina têxtil, para
cara, tem uma tabela gigantesca lá. Para cada uma delas tem a luminância mantida, 100, 200, 100, 300, sala médica, 700, 1000, 2000, sala de cirurgia, por exemplo. Nós temos o índice de ofuscamento, tá? Não, de reprodução de cores mínimo, que pede, e o de ofuscamento, ou ao contrário. Acho que esse aqui é o de ofuscamento, aqui é a reprodução de cores, o RA. E aqui algumas observações, como, por exemplo, nas entradas e saídas, estabelecer uma zona de transição, a fim de evitar mudanças bruscas. Quando você tem, por exemplo, área de circulação em corredores nos ambientes de áreas gerais de edificação. Ou seja, eu não posso ter um lugar completamente apagado para um lugar bem iluminado. É isso que ele quer dizer nas áreas de circulação em corredores. Então, né, eu olho aqui, exatamente, isso vai me balizar para saber qual é a luminância mínima para escolher a luminária. A luminária que tenha um índice de reflexão ou um ofuscamento ruim, pode ser que não seja o adequado para aquele ambiente. E o tipo de lâmpada, né? Se eu tenho que ter um bom índice de reprodução de cores, não vai ser qualquer lâmpada que eu vou poder utilizar para iluminar aquele ambiente. Aí a gente faz a escolha da luminária e da lâmpada, né? Fatores que vão influenciar, então, o objetivo da instalação, a economia, razão de decoração, facilidade de manutenção, e a gente consulta então, catálogos de fabricantes. Philips, Osram, Luminicenter, GE, e aí tem uma quantidade enorme de fabricantes de lâmpadas que a gente pode consultar. O ofuscamento, que aí também eu acabei de falar, a gente vai ter que olhar lá na luminária em relação ao ofuscamento, e o índice de reprodução de cores. A gente determina, então, o que a gente chama de índice do local, que vai relacionar as dimensões, o comprimento, largura e altura da luminária em relação ao plano de trabalho, com o tipo de luminária, de iluminação, se é direta, semi-indireta, indireta e semi-indireta. A gente calcula esse valor aí. A gente determina o coeficiente de utilização através das tabelas também, da luminária, né? Então, que vai relacionar o fluxo emitido pela luminária e o fluxo recebido pelo plano de trabalho, né? Esse é o fator de utilização, que vai depender, basicamente, das dimensões do local, da cor do teto, das paredes, do piso e do acabamento das luminárias. Então, cada luminária vai ter uma tabelinha dessa daí. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Escolhe aqui, ó, tem teto, parede e chão. É um teto de 70, uma parede de 30, um chão de 20, essa coluna, 70, 20, 50, 20. Então, a gente vai procurar aqui para o RCR, que é esse K que a gente calculou aqui, né? Então, a gente vai pegar um K aqui, vai escolher aqui na tabela e vai ver qual que é o fator de utilização para aquela luminária, para aquele índice de recinto. E tem o fator, determinação do fator de manutenção, né? Aí a gente, baseado nessa tabela aí, a gente escolhe qual que é o nosso fator. Se é, por exemplo, um ambiente sujo, com ciclo de manutenção de 3 anos, ou seja, demora muito para dar manutenção, a luminária vai acumular muita sujeira, esse índice vai ser um índice pequeno. O que significa um índice de manutenção pequeno? Ele entra no denominador. Se ele é de 0,5, significa que eu vou multiplicar o fluxo por 2, correto? Uhum. Se ele é um local que acumula muita sujeira, que eu dou manutenção com um intervalo muito grande, eu vou considerar o dobro do fluxo luminoso que eu precisaria para um local muito limpo. Por que isso? Porque se a luminária acumula sujeira, ela vai iluminando menos com o tempo. Então, se eu considero lá 3 anos, que é o período de manutenção, ou seja, eu só vou limpar essa luminária daqui a 3 anos, eu vou colocar o dobro de iluminação que eu preciso. Hoje vai iluminar muito bem, porque daqui a 3 anos eu quero que ela esteja iluminando o mínimo que a norma pede. Então, isso faz muita diferença no projeto. Faz o seu projeto ficar muito caro, por exemplo. Pelo menos 2 vezes mais caro, caso, né, você tenha um local que acumula muita sujeira e que você demore muito para poder limpar, né, as suas luminárias. E aí a gente faz, então, calcula o espaçamento entre as luminárias. Então, a gente determina o fluxo total, determina o número de luminárias e a gente vai calcular a distribuição das luminárias no ambiente. Aí a gente vai calcular o espaçamento mínimo entre elas, o máximo, desculpa, entre elas, que vai ser em função, né, da luminária, se ela é direta, semi-direta ou geral difusa, né, vai ser 0,909 ou 1 vezes a altura. E se ela é semi-direta e direta, vai ser a 1 vez a altura, tá? A distância máxima entre elas. E aí a gente calcula, distribui igualmente, né? Pego aqui, aí é fácil distribuir, né?
eu tenho lá 6 luminárias, por exemplo, para achar quais são as distâncias. É só você colocar da parede a luminária metade da distância entre uma luminária e outra. E aí calcula lá essas distâncias e instala. E a gente vai verificar sempre a proporção. Tipo, se eu pegar comprimento e dividir por largura, tem que ser parecido com o número de lâmpadas na horizontal, que eu chamo de comprimento, dividido pelo número de lâmpadas na vertical. Porque senão eu vou entrar no ambiente, é como se eu tivesse entrado aqui na sala e eu tivesse muitas lâmpadas, uma pertinho da outra na vertical, mas só uma fileira, por exemplo, no meio, ou só duas, ao invés de ter 3. Né? Então a gente mantém a proporção da distribuição. Se a gente conseguir manter essa distribuição proporcional às dimensões do ambiente, a gente vai conseguir garantir uma distribuição uniforme de luz aqui dentro. E a gente faz um exemplo aqui, então, no começo da próxima aula, semana que vem. Lembrando, de novo, uniforme para ir lá para baixo, para a gente fazer uma prática lá de instalar uma lâmpada, tomar um choque. Não, brincadeira. É instalar uma lâmpada, uma tomada lá, para vocês, para quem nunca fez, né, ver como é que funciona, e depois a gente sobe aqui para poder... ou desce aqui, ou vai para o lado, dependendo qual zona estiver disponível, para a gente poder fazer essa parte do projeto, então, beleza? Pessoal, obrigado aí. Para quem está assistindo o vídeo aí, valeu e até semana que vem. Curte, compartilha.